Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Central Meio. Hoje é segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Eu sou Pedro Doria e olha, hoje a bancada está cheia. Comigo estão Luísa Silvestrini, Christian Edward Cyril Lynch e o imortal da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão. Companheiros, espera aí. Não acreditem na imortalidade. A imortalidade é fake. Eles prometem, mas não entregam. Pô, eu estava preparando já minha campanha para daqui a uns 20 anos para academia e você me diz agora isso? É fake. Estou satisfeito porque quando ele está aqui hoje, ele não deu aquele grito de Tarzan em cima de mim. Doutor Joaquim, eu respeito, né, Cristian? Não é que nem você. Eu não sou filho de barão. Você está mais para Visconde, Christian Edward. Visconde e, claro, cavaleiro da coroa inglesa. Quando que você vai receber ali? Cavaleiro, né? Esse foi o tio bisavô, coitado. Morreu há muito. Agora estamos Vocês são no muito plebeísmo. No plebeísmo. Tá. Mas você é o único monarquista dentre nós, Christian, então... Pois é, ainda tem que ouvir isso. Cubra-se de louros. Doutora Luísa, como vai, Vasmicê? Tudo bem? Boa tarde. Olá. Bom, boa tarde também para você que nos acompanha aqui pela nossa transmissão ao vivo no YouTube, pela rede social do Meio. E olha, atos contrários à PEC da blindagem e ao projeto que anistia envolvidos em tentativa de golpe de Estado no Brasil levaram dezenas de milhares de manifestantes às ruas em várias capitais do país ontem. Em São Paulo, o protesto reuniu 42.300 pessoas na Avenida Paulista, segundo o cálculo do monitor do debate político do SEBRAP e da ONG More in Common. O número é semelhante ao da manifestação pró-anistia de 7 de setembro de 2025, convocada pelo pastor Marcelo Malafaia, que reuniu também 42.200 pessoas em Copacabana. Os atos foram convocados pelas redes sociais por movimentos de esquerda, organizações civis e artistas. No Rio de Janeiro, a manifestação reuniu 41.800 pessoas em Copacabana, com apresentações musicais de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, Paulinho da Viola e outros. O efeito em relação à PEC da blindagem deve ser a rejeição da proposta já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda nessa semana, tá? Já anistia, ainda não se sabe. O deputado Paulinho da Força, relator do projeto que pretende reduzir penas dos condenados pela tentativa de golpe, disse que os atos contra não farão com que ele mude a sua proposta. Esse é o nosso assunto de hoje, então se acomoda, deixa seu like e manda sua mensagem, porque o Central Meio está no ar. A gente conversava mais cedo, Pedro, parece que desde 2013 um ato não bolsonarista não levava tanta gente às ruas, né? Olha, e ontem predominantemente quem estava nas ruas era a esquerda, tanto em São Paulo quanto no Rio. Uma pena que a gente não tem uma pesquisa, a equipe do Pablo Hortelado, do professor Pablo Hortelado da USP, do SEBRAP, eles, às vezes, nessas manifestações, botam pesquisadores também. Eles sempre fazem a contagem com os drones, né, mas botam pesquisadores para tentar sentir um pouco o pulso, o termômetro ideológico, quais são as causas que estão movimentando, mobilizando as pessoas. Tal. Eles não fizeram isso dessa vez, é uma pena. Tanto no Rio quanto em São Paulo, as duas manifestações tiveram um tamanho equivalente à manifestação bolsonarista dentro das margens de erro, o número é igual, tanto no Rio quanto em São Paulo. Agora tem uma diferença, tá? Em 7 de setembro, a turma bolsonarista pôs 4.000 pessoas nas ruas do Recife, e todo o resto, Florianópolis, Goiânia, era tipo 1.600 pessoas. Salvador encheu ontem, o Recife tinha bastante gente, Belo Horizonte tinha bastante gente. Quer dizer, quando a gente faz a soma do número de pessoas que se juntaram para falar contra a PEC da blindagem e contra uma lei de anistia ontem, tinha bastante mais gente em todo o Brasil. Foi uma manifestação mais nacional do que apenas limitada a Rio e São Paulo. E ela pôs muito mais gente na rua. O que político pensa quando vê manifestação? Tem uma coisa que eu acho, eu não sei o quanto que as pessoas têm consciência disso, mas o problema de manifestação é que manifestação dá trabalho.
Você tem que sair da sua casa, é domingo, tá sol. Você não vai botar sunga ou biquíni e vai para a praia. Não, você vai para Nossa Senhora de Copacabana, você vai para a Avenida Paulista. Se meter na muvuca, um bando de gente, ir à manifestação dá trabalho. Não é a mesma coisa que bater panela na janela. Não é a mesma coisa que twittar uma coisa, que mandar um meme qualquer por WhatsApp. Responder uma pesquisa, todas essas coisas não dão trabalho. São coisas que você faz durante 2 segundos, aí volta para ver sua novela, abre uma cerveja, vê seu jogo de futebol, tudo mais. Então, quando as pessoas vão para a rua, a primeira coisa que o político pensa é ou as pessoas estão inspiradas ou elas estão irritadas. Tem alguma coisa que está mobilizando elas emocionalmente a ponto de elas terem esse trabalho. Algumas pessoas se virem falando, foram para o show. Gente, show em manifestação tem desde sempre. Tem desde sempre. Tinha na direta já show. Tem show de sertanejo em manifestação bolsonarista. Tem artista em palanque. Sempre tem. A questão não é essa. A questão, fundamentalmente, as pessoas foram lá para protestar a respeito de 2 pautas que estão irritando elas, estão incomodando elas. Então, a primeira coisa que o político vê é, tem gente o suficiente se irritando. A segunda coisa é o medo, porque a partir do momento que você vai para uma manifestação, aquele troço contagia. Você fica, tem um bando de gente aqui que pensa parecido comigo. Isso já te dá um ânimo extra para ir a uma segunda manifestação, uma terceira. Não é sempre que você tem essa proliferação de manifestações, mas olha aqui, na direta já foi assim, uma manifestação atrás da outra. No Fórum Collor, foi assim, era uma, e cada uma maior do que a outra. Em 2013 foi assim, o Fora Dilma foi assim. Quer dizer, o primeiro medo gente demais foi para a rua. O segundo medo será que esse troço tem risco de aumentar? E isso quer dizer que tem custo em voto. Isso quer dizer que as pessoas registram na cabeça. Isso quer dizer que existe uma irritação que está começando a transbordar na sociedade. E é justamente esse o motor essencial de uma democracia. É isso que faz com que político se mova. É isso que dá voz. Então, o que aconteceu ontem foi muito importante. Foi muito importante. A esquerda, ou todo o movimento à esquerda do bolsonarismo, não levava essa quantidade de gente às ruas desde 2013. Pode ter sido um momento pontual, mas, em essência, me parece, eu vou passar já para o Christian, mas, em essência, me parece que a mensagem que estava chegando para o Congresso Nacional era uma mensagem que era o seguinte: olha, as pesquisas estão dizendo que as pessoas são contra a anistia, são contra qualquer tipo de blindagem para parlamentar, mas elas não estão tão mobilizadas assim. Elas falam com cara da pesquisa, mas elas não vão para a rua. A única turma que está emocionalmente mobilizada com isso são os bolsonaristas que ficam lá botando 40 mil pessoas de vez em quando na rua, na Paulista. Isso mudou ontem. Isso mudou ontem. E para o bolsonarismo, eu acho que foi o pior do pior do pior, né? Porque eles juntaram a ideia de anistia com essa PEC da blindagem, que, em essência, é um grande argumento em que os políticos se viram para o brasileiro e falam o seguinte: olha, a gente acha que político e militar tem que ser inimputável. A gente acha isso. Político e parlamentar, político e militar precisa ser inimputável. Não importa o que faça, pode ser pedófilo, pode matar gente com serra elétrica, tudo isso são crimes dos quais políticos foram condenados nos últimos 20 anos, tá? Matar gente com serra elétrica, não estou nem falando de corrupção, esse tipo de coisa. Sequestrar. Os crimes mais absurdos, a Câmara ia poder votar em voto secreto se o cara pode ser investigado ou não. A gente teve recentemente a prisão dos mandantes do assassinato da Marielle, né? Gente, era um argumento pela inimputabilidade de políticos e militares. Posso fazer uma observação? Todas as que você quiser, Joaquim Falcão. Repare, eu tenho 2 observações sobre isso que o Pedro falou, que são o seguinte:
a pessoa foi à rua porque a atitude do Congresso com a blindagem, o que a blindagem diz? Eu não quero mais você. Você não me representa mais. Você não me atinge mais. Você é nada. Disse para o cidadão o seguinte: você não tem mais poder de me controlar. Esse aqui é o problema todo. E aí não é esquerda, nem direita, nem todo mundo. É um sentimento de que a gente está saindo de uma democracia para uma aristocracia estatal. Só quem manda é deputado, juiz e executivo. Então, essa é a primeira observação, que junta as duas coisas, não é? Ou seja, o Congresso passou do ponto, disse para o povo: você não me importa e mais, você não tem mais poder legal de me controlar. Esse aqui é tudo. E o segundo ponto é que eu não creio que seja algo apenas da esquerda. Eu acho que foi desse processo mais amplo, de todos aqueles que estão indignados com a perspectiva de eles não fazerem parte da democracia. Porque o que o Congresso disse foi o seguinte: vocês não fazem mais parte da democracia. Period. O lado bom é que o Gilberto Freire, Pedro, Pernambuco, né? Vocês pernambucanos, Pernambuco. Né? Agora você precisa falar que Gilberto Freire foi essencialmente seu mestre, seu professor, seu... Bom, enfim, eu trabalhei com o Gilberto 5 anos. E, enfim, são muito chegados. O Gilberto Freire citava Tolstói, né, o nosso amigo russo, dizia o seguinte: quer compreender o povo? Vai para a rua e depois compreenda. É o que está ocorrendo agora. O povo disse: ultrapassou o limite. Seu Christian. É uma grande responsabilidade que me cabe nesse momento falar depois de tão ilustre personalidade que nos honra com sua presença neste não menos ilustre canal. Sinto-me, inclusive, algo embaraçado. Baixou o ruim. Com efeito. Quando você chegar ao modernismo, a gente volta a conversar, seu Christian. Tem algum marquês no meio da história? Vou falar logo, cacete. Vamos lá. Olha, eu acho que aconteceu uma coisa muito curiosa. Você tem, desde 2013, para pegar a sua data, você tem o ressurgimento de uma direita sumida. Você tem, depois de 2013, você tem dois movimentos. Você tem um movimento que é empurrado pelo movimento anticorrupção, por ali, né? 2015, que é um movimento que é anticorrupção, e você tem a extrema-direita. Mas que já envolvia uma direita mais do que uma esquerda, né? Vou chegar lá. Tá bom. Vou chegar lá, mas é isso que eu estou querendo dizer mesmo. Tá bom. Assim, tem uma direita maior que era anticorrupção e no meio você tem um movimento de extrema-direita que dá corda, mas os dois vão mais ou menos juntos, é engraçado isso, eles vão mais ou menos juntos. Você tem o impeachment, depois você tem a eleição do Bolsonaro. Lembra que a eleição do Bolsonaro era o Moro? Eu estou querendo dizer que a extrema-direita está dentro desse pessoal aparentemente, mas o pessoal que tem o discurso anticorrupção é maior. E aí parte desse pessoal do discurso anticorrupção, ele desembarca quando o Moro vai para o governo Bolsonaro. A gente precisa interromper o Christian para ajustar o microfone dele? Tá bom. Pode ligar o meu? Ele pode usar o meu. Pode. Ótimo. Então, Christian, fala com o microfone para a Luísa, por favor. Eu deixo. Muito obrigado. Esse aqui... Então... O que eu estava comentando você tem esses dois movimentos, né? E os dois casaram no governo Bolsonaro. Aí ficou curioso porque eles têm suas aproximações e têm suas diferenças. Ao longo do tempo, o que aconteceu? O discurso anticorrupção foi desaparecendo completamente do campo da direita. Porque ele se revelou, na verdade, num discurso completamente instrumental. Tanto que o governo Bolsonaro, a primeira coisa que fez eu vou acabar com a Lava Jato, acabei com a Lava Jato, acabou não sei o quê. Não é? E o que acontece? Essa direita que aproveitou esse discurso e que se assumiu de direita,
ela também... O que ela fez? Ela aproveitou durante o governo Bolsonaro para devorar o orçamento, para crescer o tanto quanto fosse possível. E durante aquele governo fez o quê? Se ampliou o máximo que poderia, ganhando dos dois lados, ganhando da briga do Supremo de um lado contra o governo federal representado por Bolsonaro do outro. Aí, olha que coisa interessante. A partir do momento em que o governo federal vai para o lado da esquerda, né, ele não tem maioria no Congresso. Aí o governo federal se aproxima do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é adversário figadal da extrema-direita, mas também é um incômodo para a direita institucional, na medida em que a briga da direita institucional, pela sua autonomia, é contra o executivo dominar o orçamento e também é contra o judiciário, porque o judiciário pauta e consegue julgá-los pelos malfeitos. Aí aconteceu um casamento, é engraçado que houve uma aliança nos últimos dias escrachada entre essas duas coisas. A PEC da blindagem, pela qual essa direita institucional do Centrão buscava aproveitar a pauta da anistia para passar a sua impunidade. E a extrema-direita, desesperadamente querendo a anistia completa, topou e embarcou. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi o ressurgimento da indignação daquela parte da população, sobretudo, acho que de classe média, que é contra a corrupção. Você acordou uma espécie de não diria um monstro, mas de um instinto que é muito comum na classe média, que é o horror do Congresso e o horror da corrupção. E aí é engraçado, porque aí o que aconteceu? O discurso pró-supremo, anti-anistia e anticorrupção se juntaram e foram correndo para a rua. Eu acho que essa novidade, né, explica um pouco o que aconteceu ontem. Você tem o efeito Trump, né? Você tem várias coisas que estão acontecendo para devolver, digamos assim, o elan que eu não diria nem a esquerda, né, mas assim, que o antibolsonarismo tinha perdido durante muito tempo. E tem uma coisa, Joaquim, eu já vou passar para você, eu só queria botar um ingrediente a mais nessa confusão para passar para você, que eu achei super interessante, que a turma de esquerda ainda teve o desplante de desfraldar uma bandeira do Brasil gigante na Avenida Paulista para forçar o contraste com aquela maluquice dos bolsonaristas que desfraldaram uma bandeira americana. Devolveram de graça o pavilhão, né? Devolveram de graça o pavilhão para o movimento antibolsonarista, né? Mas o que eu vejo, assim, é que progressivamente, aí concordo com o Christian, o tema da corrupção está voltando com uma força muito grande. E está voltando não somente com referência ao legislativo, mas também ao executivo e ao judiciário. Por exemplo, o Código de Processo Civil dizia que o juiz era impedido quando a parte foi representada por escritório do cônjuge do ministro do Supremo ou do conselheiro do ministro Supremo. Estava no Código. Sabe o que eles fizeram? Declararam isso inconstitucional. Então... Quem foi que fez o Código? Não, o Código foi o Congresso. Mas o que eu estou dizendo é que está tendo um envolvimento. Quer dizer, então você tem esposa de ministro do Supremo, filho de ministros, parentes de toda espécie, né? Então isso... O Supremo cumpriu bem a sua tarefa contra o golpe agora, tá certo? Mas a credibilidade dele com essas perspectivas de corrupção, e que não é dele. Essa semana nós vimos que é nos partidos, essa semana nós vimos que é no ministro de Lula. Então, e estamos discutindo agora a corrupção no Congresso. O que é a corrupção? A corrupção simplesmente é dizer, cidadão, não me chateia. Não me chateia porque você não tem mais poder. E eu quero ficar sozinho. Eu quero mandar no país sem freios e contrapesos. Eu queria trazer um assunto para essa discussão também, além da PEC da blindagem,
que a gente já sabia na semana passada, a gente já tinha declarações do presidente da CCJ no Senado de que ela poderia não passar. A PEC da blindagem, eu acho muito difícil a gente encontrar alguém na rua que diga que defende, né, que acha bom, que é ótimo, enfim, ou que apoie de alguma maneira essa manobra dos parlamentares. Mas a anistia, a gente tem uma parte da população que se declara favorável, e aí a gente tem os que dizem que são favoráveis à redução das penas do 8 de janeiro, os que são favoráveis à anistia ao Jair Bolsonaro, enfim, isso varia, mas há uma divisão um pouco maior nesse sentido. As manifestações de ontem foram contra a anistia também, e a gente tem as declarações aí do Paulinho da Força, relator do projeto que agora chama PL da dosimetria, né, desde a semana passada, quando ele se reuniu com o Temer, mas que pode trazer muitos prejuízos também, pode reduzir as penas dos envolvidos na tentativa de golpe e pode reduzir as penas de pessoas que cometeram outros crimes não relacionados, porque isso vai voltar em benefício dos réus, né? Vocês veem uma possibilidade da anistia também sair enfraquecida, apesar dessa divisão apontada pelas pesquisas? Acho que bastante enfraquecido, sim, o que não quer dizer que esteja condenado. Deixa eu trazer um comentário aqui da Ana Cláudia Falcão, que entra um pouco nisso e é uma confusão que muita gente do bolsonarismo está implementando e está espalhando pelas redes, que eu acho que é importante a gente comentar, né? Pedro, você pode fazer um corte no YouTube para explicar a diferença entre o pedido de anistia de 1975 e o atual? Estão postando no Instagram que é a mesma coisa. Não é. E uma das coisas que eu vi espalhada por aí é uma coisa do Caetano Veloso apoiando a anistia em 75 e do Caetano sendo contra a anistia agora. Primeiro, em 1975 o Brasil vivia uma ditadura militar. O presidente do Brasil era um ditador chamado Ernesto Geisel. Por acaso era, dentre os ditadores, o mais ilustrado, mas ser ilustrado e ser ditador não compensa, tá? Ele segue sendo um ditador. Mas eram dois sujeitos particularmente importantes e inteligentes da ditadura que estavam no comando do Brasil naquele momento, que era o Geisel e o seu braço direito, que era o Golbery do Couto Silva. O que o Geisel e o Golbery perceberam? E perceberam pela própria inteligência que tinham, pela esperteza, pela sagacidade política. Eles perceberam que a ditadura ia acabar em algum momento. Eles perceberam que tinha um limite. E que a ditadura já tinha passado da curva. Eles não sabiam se ia ser em 5 anos, em 10 anos, mas eles sabiam que ia acabar. Então, os anos do chumbo já tinham rolado. Que o ápice foi no governo Médici, imediatamente antes do Geisel. O Geisel foi o cara que começou a conseguir segurar a tortura e os desaparecimentos. E aí, ele tinha um problema. Ele tinha um problema que era o seguinte: olha, se a ditadura acabar sem que nós militares controlemos esse fim da ditadura, se a ditadura acabar desse jeito, vai ter um grande julgamento e todos nós vamos em cana e provavelmente vamos passar o resto da vida na cadeia. Então vamos nós assumir o controle desse processo. E aí eles impuseram à sociedade brasileira o que eles chamaram de uma anistia ampla, geral e restrita. Que era, olha, a turma que está exilada nós vamos deixar que volte, a turma que está na cadeia sendo torturada a gente vai soltar e, em compensação, nós vamos dizer que os nossos, ou seja, os torturadores, também estão limpos, também estão perdoados. Primeira diferença: havia 2 lados e ambos os lados foram anistiados, perdoados. Segunda diferença, e talvez mais importante, foi imposta por um governo ditatorial. Não foi uma escolha da sociedade. E isso impediu que o Brasil fizesse algo fundamental, que era fazer aquilo que chilenos fizeram um pouco, que os argentinos fizeram por completo, que é julgar os seus ditadores pelos crimes que eles cometeram ao usurpar o poder legítimo da sociedade, implementando uma ditadura no país. Então, a diferença é essa. Não foi só isso que Geisel e Golbery fizeram, tá? Nesse afã de controlar a coisa. Eles tiraram do Brizola o PTB, e ao tirar do Brizola, que eles consideravam o grande líder da oposição de esquerda, o PTB, eles tiraram a mágica que a sigla PTB ainda exercia sobre muita gente e descolaram ela do principal herdeiro do varguismo.
E isso afetou o futuro da carreira política do Brizola. Eu não sou brizolista não, tá? Bastante pelo contrário. Eu tenho um certo horror às ideias que o Brizola representa, mas é porque eu sou liberal, isso é uma outra história. O cara era um líder muito importante e ele foi profundamente sabotado. Outra coisa que eles fizeram foi o seguinte, eles implementaram... Eles acabaram com o bipartidarismo que a ditadura tinha imposto por duas razões. Primeiro, eles sabiam que o MDB, que era o partido oficial permitido de oposição, ia se fragmentar em várias siglas. E eles iam tirar a Arena, que tinha o estigma de ser o partido da ditadura, meio que dando uma limpada com o nome PDS para criar um partido de direita novo. Foi exatamente o que aconteceu. A oposição se fragmentou em vários partidos e a turma da ditadura se manteve num partido só. Só no finzinho que se dividiu, criando o Partido da Frente Liberal, mas foi muito no finzinho mesmo, justamente para fazer uma aliança com o PMDB e conduzir o primeiro governo civil. E eles fizeram a fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara. Por quê? Porque a Guanabara é o partido que é a antiga capital do Brasil, que foi... Um pouquinho antes da ditadura deixou de ser capital do Brasil, o estado da Guanabara foi o único partido, o único estado que se recusou a eleger um único governador da Arena durante toda a ditadura militar. É o estado onde, a cidade do Rio de Janeiro, né, onde ocorreram as piores e maiores manifestações contra a ditadura. Eles percebiam o estado da Guanabara como muito perigoso, e eles trataram de fundi-lo com o velho estado fisiológico do Rio de Janeiro, com uma grande tradição fisiológica, justamente para fazer decair o peso político que a cidade do Rio de Janeiro tinha, um peso político percebido, com razão, pelos militares, como oposicionista, como antiditadura. Então, essas ações todas que foram conduzidas pelo Geisel e pelo Golbery, e das quais faz parte o processo de anistia, entre 1975 e 1977, tinham um único objetivo: fazer com que a esquerda não conseguisse chegar ao poder imediatamente após a ditadura militar, fazer com que a oposição tivesse o mais frágil possível e garantir a inimputabilidade de todos os criminosos que participaram da ditadura. Então, quando a gente fala de anistia no processo da ditadura, primeiro, você não pode tirar desse contexto. E segundo, a gente não pode esquecer que aquilo não foi uma anistia negociada, que aquilo foi uma anistia imposta e que teve um custo alto ao Brasil. Neste momento, primeiro, a gente está numa democracia com muitos problemas, com graves problemas, principalmente depois desse período de 2013 para cá, que houve realmente um decaimento forte, mas ainda é uma democracia e não existe um outro lado. Não existem guerrilheiros comunistas, não existe ninguém que tentou fazer uma revolução para implementar a ditadura do proletariado, não existe ninguém que matou gente, não existe ninguém que sequestrou embaixador, não tem nada disso, entendeu? Só tem um bando de general e um presidente da República que tentaram dar golpe militar tradicional, como sempre aconteceu na história do Brasil. Não existe nenhuma razão... não existe nenhuma razão para a gente considerar minimamente aceitável que meia dúzia de sujeitos, porque eles têm umas estrelinhas no ombro e decidiram interromper novamente a democracia brasileira, não devam responder com todo o rigor que a lei exige. Estou errado, Joaquim Falcão? Na maneira como conta a história? Não, acho que está certo, é isso mesmo, mas o... Pedro, eu gosto muito da Fernanda Montenegro, uma querida amiga, e que ela diz que a vida é uma sequência de acasos, né? E esse era o plano dos militares, um plano com sucesso. Tinha Tancredo, né? Tinha Tancredo que ia acabar esse processo, né? Então, e aí Tancredo morre e assume Sarney. Né? Desarticula metade das coisas e o Sarney
tem que gerir algo que não era endogenamente dele. O presidente do PDS, né? Sim, porque ali era tudo... Bom, mas então aí ocorre uma coisa que na área do direito é inédito. Porque no mundo inteiro, toda troca de Constituição é violenta. Cai uma Constituição e assume a outra. E aqui se consegue com que a Constituição nova seja chamada pelos constituintes antigos. O Raimundo Fauro ensandeceu-se, disse constituinte só chamada por novos representantes do povo. Perdeu. O Fauro perdeu. Nós liberais costumamos perder essas. Aí é uma questão de vício, não tem nada a ver. Mas então aí tem uma jabuticaba constitucional. A jabuticaba constitucional é que a gente consegue, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário desse negócio, a gente consegue uma mudança à Constituição sem uma ruptura. Eu não digo uma negociação entre iguais, mas uma negociação entre desiguais. Mas isso passou a ser uma rotina do Brasil, uma constituinte sem ruptura. E o que a gente está fazendo agora é o quê? A gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente está dizendo para os militares, olha, vocês deram um golpe, vão para casa, mas não tem uma ruptura institucional. Então... Precisa ter. Hein? Mas precisa ter. Há controvérsias. Não, precisa ter. Joaquim, Eu acho que não vai ter. Você acha que não vai ter? Eu acho que é o seguinte, nós estamos num ponto, e aí 2 pontos que eu acho que é importante. Não é? Um ponto agora que é a dosimetria, é a sequência do julgamento, etc. E tal. Na sequência do julgamento, eu vejo uma negociação entre o Supremo e o Congresso. Tá certo? O Supremo elevou demais as penas. Você acha que vai ter um pequeno downgrade de penas? Quer dizer, é a proposta do Temer. Especular sobre o futuro é coisa de economista e não de advogado. Os economistas é que especulam. Erram sempre, né? Mas também eles estão um pouco ligando, porque continuam, então aí vão. Então é o seguinte, está na cara que vai ter uma certa negociação. Eu acho, mas, enfim, aí é achismo. E a outra coisa é que quem está mais doente? Collor ou Bolsonaro? Eu concordo com você. Eu não tenho nenhum problema com o Bolsonaro ser tratado como um ser humano e pegar uma domiciliar por conta do estado de saúde dele. Então, eu acho razoável. Nesse momento, eu acho que as coisas vão caminhar para isso. E, aí vinculando uma outra coisa... Mas é uma prisão domiciliar. Sim. É uma prisão domiciliar. Sim, é uma pena. O que nunca foi feito. Isso. Está certo, isso aí você está certo. Agora, pensa no seguinte, o que acontece no dia 29 de setembro, você sabe? Você sabe? 29? Mudança de presidência no STF. Mudança de presidente do Senado. Do Supremo. Sai o Barroso e entra o Fachin. O julgamento do golpe estará going down nos finalmente. Então, nós temos um novo mundo para o Supremo. O Fachin já disse diversas vezes, quando assumiu agora, ele disse, sou a favor do colegiado, ou seja, não sou a favor do monocratismo.
disse: sou a favor da contenção do Supremo. Ou seja, não sou a favor de Supremo determinar política pública ou fazer leis, etc. E tal. O Supremo, o Fachin disse, política para política e justiça para o Supremo. Então, eu gostaria, viu, Pedro, era de juntar esse final que a gente está vendo e que o Brasil saiu-se muito bem, inclusive internacionalmente, né? A gente tem que juntar isso e pensar um Brasil que pode ser diferente. E o Fachin se dispõe a isso. Será? Não sei. Eu só argumentaria, desculpa, Christian, eu já te passo, eu só argumentaria o seguinte, eu acho que existem muitos abusos por parte do Supremo, sim. Decisão monocrática de ministro é o horror. A quantidade de gente que o ministro Alexandre de Moraes mandou calar, eu acho absolutamente indiscutável, indefensável, absurdo. Eu concordo com tudo isso, Joaquim. Quanto menos o Supremo tensionar os três poderes, a separação dos três poderes, melhor. Quanto mais as decisões do Supremo forem colegiadas, melhor. Esse é o desenho original da Corte, desde Rui Barbosa. Desenho original não quer me dizer nada, porque faz alguns anos que não é um desenho original. Justo. Então é o seguinte, não tem esse original. O original não é permanente. O meu ponto... Perfeito. Não quis parecer conservador, você muito elegantemente me... Mas tem um ponto só, no qual eu não sei se discordamos ou não, mas eu olho para a história da República Brasileira e desde 15 de novembro de 1889 eu vejo uma constante. De vez em quando o general se mete e decide dar um golpe militar. E a coisa que a gente nunca fez foi punir essas tentativas de golpe. A gente precisa começar a fazer com que a lei seja cumprida. E aí eu não estou falando de política, eu estou falando de justiça. É um crime que foi cometido. Eu estou falando de ação de tribunal. Fazendo cumprir a lei. Fazendo aquilo que o Supremo tem como sua missão principal, que é defender a Constituição. No dia 1º de março, no dia 31 de março, o presidente do Supremo era o Álvaro Ribeiro da Costa. E foi o dia do golpe, da Revolução, ou lá o que seja. O golpe, né, golpe. Movimento, golpe, revolução, ou lá o que seja. Também golpe, igual a esse. Foi uma tentativa Aquela deu certo. Aquela deu certo. Exatamente, igualzinha. E daquela vez, o presidente do Supremo enfrentou os militares, mas enfrentou brabamente os militares. E tanto que ele manda... Arras estava preso lá em Fernando de Noronha. E aí ele manda... Miguel Arras, na época, governador de Pernambuco pelo PSB. Socialista. Ele manda... o Arras preso, ele manda uma ordem, o Ribeiro da Costa, para soltar ele. Sabe quem responde a ele? O tenente Figueiredo, dizendo o seguinte... João Batista, o irmão. Não vou soltar não, porque ele tem outros processos. Aí, o Ribeiro da Costa disse, solte agora. Castelo fez ele soltar. E Ribeiro da Costa diz o seguinte, alguns militares ainda não entenderam que eles têm que obedecer ao Supremo e eles
não podem dar ordem fora do Supremo. Quer dizer, essa situação a gente já viveu e vai viver outras. Você não se incomode, você não se tranquilize. Eu não estou tranquilo, mas eu acho que condenação pesada a generais golpistas faz diferença. É melhor. Eu acho que faz diferença porque o próximo general que pensar em dar um golpe militar, a primeira coisa que ele vai pensar é, opa, da última vez, se der certo, eu vou ter o país para mim. Se der errado, eu vou passar o resto da vida na cadeia. É isso mesmo. E eu não tenho problema com o Bolsonaro passar o resto da vida na cadeia em casa, entendeu? Ele tem problemas graves de saúde, precisa de algum tipo de tratamento. Eu não tenho problema com isso, porque eu não tenho problema com nenhum cidadão ter direito à prisão domiciliar em situação grave de saúde. Mas isso é porque é um direito do cidadão. Desculpa, Cristian. Não, um comentário que eu ia fazer é que a gente está perigando ter uma terceira opção. Que é assim, o general dá o golpe, tudo bem, não acontece nada. A segunda é o general dar o golpe e ir em cana, ele vai ter que pensar duas vezes, caramba, será que eu vou em cana? Será que eu vou em cana? Alô, será que eu vou em cana? E a terceira é, eu posso dar o golpe, dar errado, eu vou em cana, mas depois ali de algumas semanas vai rolar uma anistia e aí vai ser praticamente como se não tivesse acontecido coisa nenhuma. De novo. Essa é a possibilidade que está aparecendo no horizonte. Eu tô achando curioso aqui que a gente está recebendo algumas mensagens. O Luiz Flávio está aqui dizendo que ele é contra a PEC da blindagem, mas que a manifestação de ontem foi um show. E aí jogou a história de Lei Rouanet, né, que é uma coisa que os bolsonaristas disseminam muito pelas redes sociais, como se isso fosse alguma coisa. Mas eu acho, e ele diz aqui, isso foi um show, até eu iria para escutar. Luiz Flávio, se você é favorável à anistia, a chance de você não entender absolutamente nada do que as pessoas que estavam ontem em cima do carro de som no Rio de Janeiro cantando é muito grande, porque são pessoas, o simbolismo delas estarem ali ontem é exatamente que elas sabem exatamente o malefício que uma anistia dessa pode trazer, né? Porque foram pessoas que precisaram sair do Brasil, que foram exiladas, que ficaram anos fora. Então, vale a pena ouvir a obra dessas pessoas, do Caetano, do Gil, do Chico, para entender um pouco mais da história do Brasil e para conseguir formar uma opinião sobre a anistia dessa vez também. Eu recomendo. Essa coisa é muito engraçada, esse movimento dos bolsonaristas, né? Eles estão espalhando na internet que, na verdade, os artistas todos foram para as manifestações porque estavam defendendo a Lei Rouanet. Você sabe que gente, Caetano, Gil e Chico são homens muito ricos, eles não precisam da Lei Rouanet. O Pedro, De Gaulle, o presidente francês, o general Charles de Gaulle, ele dizia que a grandeza de um país se mede pela grandeza dos seus debates. Tá? Quer dizer, reduzir um debate a favor da democracia à Lei Rouanet, acho demais. Claro que é, né? É claro que é. É claro que é. E de novo, artistas vão a manifestações políticas desde sempre, na direita também. Não é só uma coisa da... Agora... E tem que ir. Aí eu falo como membro da Academia Brasileira de Letras, individualmente, né? Nós não podemos estar afastados disso, nós somos parte disso. Claro. Então eles têm que ir, eles que representam alguém que sofreu, aqueles que viveram golpes, mas também os futuros para evitar golpe. Quer dizer, tem uma juventude aí que tem que ser mobilizada. Na passeata dos 100 mil, que foi a grande passeata contra a ditadura militar em 68, antes um dos motivadores do AI-5, ela começava assim, né? Tinha a linha dos artistas, a linha dos intelectuais, né? Na frente da passeata mesmo, quer dizer, era uma coisa absolutamente incorporada ao processo. Pois é, exatamente. E tem uma coisa que sempre que você vê um movimento de luta por democracia,
tem uns tipos que você sempre vai encontrar. Você sempre vai encontrar artista, você sempre vai encontrar intelectual, você sempre vai encontrar jornalista e você sempre vai encontrar advogado. Empresário? Empresário nem sempre, mas é que esses 4 grupos, por razões diferentes, artistas, intelectuais, jornalistas e advogados, são os 4 grupos que, de alguma forma, a sua produção está diretamente ligada à defesa da liberdade. A defesa da liberdade de expressão, a defesa do livre debate, a defesa, quer dizer, seja pelo lado mais técnico ali nos advogados, seja pelo lado mais puro, assim, da pura criação dos artistas, com jornalistas intelectuais ali no meio. Esses são sempre os 4 grupos que vão estar na linha de frente desse negócio, porque é quem trabalha no dia a dia com isso, né? Com lei, com a necessidade de justiça, com a importância da liberdade para o livre debate e tudo mais. O Christian está impaciente aí, eu acho que tem um monte de coisa para falar. Eu sei, tem um monte de coisa para falar, mas está tudo fora de ordem. Eu estava tentando botar as coisas em ordem. Eu acho que estou tentando juntar coisas que você e o Joaquim falaram. Eu acho que tem uma coisa curiosa que é a seguinte. Você, a partir de 2013, 2015, você começa a ter uma insatisfação com a democracia como ela está colocada no Brasil, porque por diversos motivos, por diversos setores diferentes. Tem um setor que está insatisfeito com um certo progressismo, que acredita, na verdade, que enfim, houve um período da mesma gente no poder, que foi aquele consórcio PMDB, PT, etc., que o regime era progressista demais, que havia judiciarismo, né, que o Supremo estava extrapolando, etc. Curiosamente, o regime, com as eleições de 2018, provou capaz da direita subir ao poder. Né? E, naquele momento, eu acho que o Supremo Tribunal Federal estava muito desmoralizado nas eleições de 2018. Eu acho que o regime nunca passou tanto perigo exatamente como em 2018. Naquele momento em que o Eduardo Bolsonaro fala que bastava um cabo e um soldado. Eu tenho a impressão que talvez não precisava... Naquele momento... 2020, 7 de setembro de 2020. Pois mas só o ponto que eu estou querendo ressaltar. Não, porque eu acho que ali já não estava tão ruim, porque o Supremo tinha assumido um papel de defesa da democracia. E aí ele estava se relegitimando. O meu ponto é esse. Entendi, senhor Romero. Ele estava se relegitimando. Aí o que acontece? Joaquim, eu acho que a gente não tem como resolver as disfuncionalidades do Judiciário e do Supremo enquanto a gente não conseguir virar a página do golpismo. Eu acho que esse que é o problema. A gente não consegue virar a página do golpismo, porque enquanto houver ameaça golpista, a gente não vai conseguir... A gente vai ter que continuar ficando do lado do Supremo. Para a gente conseguir... Porque a gente vai precisar dele porque a pauta golpista adia as discussões sobre as disfuncionalidades do Supremo. Esse que eu acho que é o problema. Porque o golpismo fica na porta. Agora parece que não tem um candidato que não tenha que, enfim, criticar o Supremo por conta disso. Essas disfuncionalidades que eram para ter sido tratadas há mais tempo, meu Deus, eu estou falando de 2018, a gente já está em 2025. Né? Eu acho que isso é um argumento, inclusive, para a gente tentar virar a página. Agora, eu não sei se a anistia passa, a gente consegue virar a página. E só um último detalhe. O que aconteceu ontem, essa coisa da PEC da blindagem vir junto com a PEC da anistia, eles tentar colar as duas coisas para vir junto, é uma demonstração, na verdade, de que é uma revolta contra o Supremo. Aí você continua relegitimando o Supremo. Como agora defensor não só da democracia, como defensor da República, no sentido Por isso que eu acho que novas mudanças estão no ar ou podem estar no ar. Isso que aí eu queria te perguntar uma coisa. Quais são os poderes do presidente do Supremo? Porque você está falando que há uma possibilidade de virada aí na mudança. Falta, não é? Porque ele está colocando uma fé boa na entrada do Fachin. Eu queria que ele explicasse um pouco Posso contar uma história? Deve. Posso contar uma história? Eu trabalhava no Conselho Nacional de Justiça com Jobim, Alexandre, diversos colegas. Quando acabava a sessão, eu subia lá para cima, ia conversar com o Jobim. Somos bastante amigos. E um dia eu chego e disse, Nelson, como é que decide a pauta do Supremo? Quem é que decide o que vai ser julgado ou o que não vai ser julgado? Por exemplo, você quer saber uma coisa? A pauta de outubro, a gente não sabe ainda quem vai julgar e o quê. Então é o seguinte, um país que depende decisivamente da pauta do Supremo, o Supremo hoje
não sabe qual vai ser o Supremo não, eu, você, o público, a opinião pública, a gente não sabe o que vai ser julgado, o que vai cair na nossa cabeça. Aí o Jobim diz, não, Joaquim, quem decide isso é Dona Leda, que é uma... Leda, que é uma funcionária pública da melhor espécie. E aí ele chama a Leda, se junta a nós. Dona Leda, como é que vai ser a pauta? Como é que a senhora decide a pauta? Eu decido a pauta. Mas como é que a senhora decide? Eu recebo os processos prontos, um advogado pede pauta na frente do outro, aí o ministro retira a pauta, e aí depois eu pego e trago para o senhor e o senhor faz a pauta no Supremo. Eu disse, Nelson, a pauta é o começo de qualquer paz e o começo de qualquer guerra. Aí o Nelson tem na cabeça, eu disse, você com a pauta, você pauta o país. E você vê que o Eduardo Cunha usou a pauta até o fim contra a Câmara. Contra a Dilma. O Temer, na presidência da Câmara, era um mestre disso, né? Ou seja, a pauta é o poder. A pauta é o poder. O que o Alexandre colocou o julgamento dentro da pauta que ele preferia e da rapidez que ele preferia. Então, nós vamos ser surpresos pelo maior de todos os poderes. Tira da pauta. Faz pauta de madrugada. Faz pauta sem ser transparente. A minha tese é que na relação entre os três poderes, a pauta é o poder. Assim também na relação entre marido e mulher, né? Eu estou no terceiro casamento, Joaquim. Se eu não tiver aprendido isso até agora... eu acho que você tem razão. A pauta é o poder e muito do que a gente está vendo é... Você vê, qual é a crise na Câmara dos Deputados hoje? Temos um presidente que não tem o controle da pauta. Do que o Joaquim está falando aqui? Controlar a pauta, que é o poder que o presidente do Supremo tem, ou decidir... do Congresso, ou do presidente da Câmara, Lula, ou presidente do Senado. Presidente da República menos, né? Emendas, etc. Mas menos. Os presidentes das casas legislativas e o presidente do Supremo, eles decidem o que vai ser analisado pelas casas. Ele decide o seu futuro. Ele decide o seu amanhã, ou o seu depois de amanhã. É isso. Então, agora, tem um erro de avaliação política interessantíssimo, porque uma das coisas interessantes que aconteceram... Esse erro é o do Christian. O erro é o do Christian. Sempre, né? Tem um erro de avaliação política muito interessante, porque, vê, esse processo que leva ao bolsonarismo, ele começa com a Lava Jato, que começa com uma indignação da sociedade com corrupção. Corrupção crassa acontecendo no governo Lula, sai comprovado que o tipo de desvio da Petrobras é o maior desvio já documentado do Estado brasileiro, são 42 bilhões de reais. Nunca se documentou um desvio por corrupção tão grande no Estado brasileiro. Não quer dizer que não tenha acontecido, porque eu tenho certeza que se você soma Angra, Transamazônica, Foz do Iguaçu, Itaipu, né? Ponte Rio-Niterói, eu tenho certeza que tem muito mais que foi desviado ali. E foi tudo feito ao mesmo tempo, né? 4 mega obras ao mesmo tempo. Uma delas você não vê metade dela, que é Transamazônica, mas... a gente não documentou porque ditadura é aquela coisa. Em ditadura, você nunca sabe o que está acontecendo, o Estado esconde tudo. Na democracia é mais difícil esconder. Aquela indignação
que surge com o desvio da Petrobras desemboca na eleição do Bolsonaro, desemboca no superpoder do Centrão e desemboca na Câmara dos Deputados fazendo um avanço para garantir a inimputabilidade de deputado federal. É inacreditável que é um movimento contra a corrupção que vai promover as raposas, entendeu? Que vai tirar... E aí você não vai ser julgado nem mais só por corrupção, você não vai ser... Eu volto ao ponto, né? Não vai ser julgado por pedofilia, não vai ser julgado por matar ninguém com serra elétrica, por sequestrar gente, nem crime hediondo. Eles podem ser investigados, quer dizer, é um troço. Agora, essas bestas ainda fazem isso de, já que a gente vai passar a anistia, vamos passar junto essa PEC da blindagem. Quer dizer, eles essencialmente estão vendendo para o Brasil, e eu acho que isso é um erro de avaliação política muito grave. Eles se sentiram com uma quantidade de poder e se sentiram sem uma vigilância da sociedade civil tão grande, eles se sentiram tão à vontade que tem um ponto ali que eles sequer disfarçam mais. E eles fizeram uma ligação inevitável entre anistia e blindagem. Por quê? Quem é o inimigo comum? Não, a justiça. A justiça. Mas sim, eles querem estar acima do poder. Eles querem, em essência, fazer uma coisa que não pode existir numa democracia liberal, que é a ideia de que existem cidadãos acima da lei. A partir do momento que você é parlamentar, a partir do momento que você é presidente de partido, a partir do momento que você é um general golpista, você está acima da lei. As leis não encostam em você, a não ser que o corpo queira. O corpo que eu digo, a casa parlamentar, né? Eu acho curioso, Pedro, que são dois projetos que defendem impunidade, né? Que é uma coisa que no discurso da direita é sempre uma coisa que é muito... Essa coisa de reduzir pena para crimes é uma coisa que, se alguém me falasse no ano passado que bolsonaristas iam defender redução de penas e tal, eu não ia acreditar numa coisa dessas, assim, porque o que eles sempre repetem é que as leis no Brasil são muito brandas, que as pessoas tinham que ficar mais tempo na cadeia, que o bandido é preso e logo em seguida ele já sai. Então, assim, o que eles estão fazendo agora é defender o contrário de tudo que eles disseram até hoje, para proteger a si mesmos, né? Então fica muito evidente que é só uma questão de impunidade para eles mesmo. Mas sabe que eu acho que às vezes não tem incoerência? É porque desde o começo isso não é pensado para todo mundo. Eles sempre acham que eles não são os bandidos. A lei não se aplica a eles, porque quando eles cometem algum tipo de crime como esse, não é um crime, ou é perdoável porque eles estão reagindo contra a possibilidade de um crime maior. A gente vê isso o tempo todo. Não só... No Trump, a gente está vendo isso no Trump. É liberdade de expressão para quem? Para mim e para você é censura. É crime ser de esquerda. É crime ser de esquerda. Quer dizer, agora, o pior de tudo, a única coisa que me deixa danado, e eu odeio ser posto nessas posições, ficar defendendo a esquerda, porque é tanto problema, é uma visão antiquada de mundo. A esquerda me irrita. Assim, a esquerda deles. Não, também. A esquerda me irrita, mas aí vem esse iliberalismo, entendeu? Que é a não tolerância com pensamento divergente, que é a ideia de você olhar para a esquerda e falar esse troço tem que estar fora do jogo político, que aí eu fico mais irritado, entendeu? Me vejo obrigado a defender a esquerda. É muito dura. É que você é uma pessoa ponderada, Joaquim. Eu não sou, você entendeu? Você confessa, vai lá no confessionário e diz, eu defendi a esquerda, você não sabe. Mas vai à igreja todo domingo, pode fazer isso. Eu sou ateu ainda por cima. Eu sou ateu ainda por cima. Você vai lá. Quer dizer, você repara o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta a você que está vendo a gente, etc. Tal. Tem 3 coisas que, se fossem abolidas, melhoraria muito o ambiente de radicalismos e tudo. Primeiro, eu proibiria político de anunciar verba para alguma coisa. Porque o político chega e diz, estou liberando 200 milhões para não sei mais o quê, estou liberando 100 milhões para não sei o que lá. Ninguém acredita nisso, porque ninguém vai atrás, não vê, é o outro. Então, eu abolia político dizer que vai liberar verba. Eu abolia também
congressistas dizer vamos fazer uma lei de crime hediondo, vamos fazer uma lei maior, porque também não funciona. Você não sabe se a lei vai ser cumprida ou não vai ser cumprida. É apenas comunicação pseudo, botei o pseudo, liberal aí, essa história toda. E a terceira coisa, vocês me desculpem, eu não aguento mais transparência. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o camarada é acusado de ter roubado 200 milhões e você sabe os detalhes, sabe quando foi, sabe isso, sabe aquilo, etc. e tal, e desaparece. Transparência sem consequência é engano. Parece um truque. Chega de transparência, é um truque. É um truque assim, ó. Vê aqui, aqui estão os 200 milhões. Agora vejam, sumiu. Desapareceu. Eu não aguento mais. O fulano de tal roubou tanto, o deputado tanto roubou tanto, etc. Tal. Transparência, Pedro. A história de ironia. Que saudade da ditadura, né? Eu sabia que eles faziam a Angra, eles faziam a usina de Angra, faziam a transformação. Ao contrário, fui contra a Angra o tempo todo, lá na minha época. Já que suas credenciais democráticas são impecáveis e vêm do tempo que era difícil. Não, é bom lembrar que o Joaquim foi um dos membros mais destacados da comissão Afonso Arinos, que fez o anteprojeto da Constituição atual. Outros projetos. Tem mais um aqui. Pasquetron diz, mas espera aí, isso é uma relação desonesta. Você está comparando um ladrão que rouba e mata com uma pessoa que tem suas maluquices políticas. Menos, Luísa. Não tô não, cara. Primeiro que tentativa de golpe não é maluquice política, é crime, né? Tá previsto na Constituição. E segundo que a gente tá falando da PEC da blindagem, que diz sim que se um parlamentar roubar ou matar, se for dentro da sua casa, se for em qualquer lugar, para ele ser investigado, julgado, ele precisa da aprovação dos pares dele na Casa Legislativa. Então, assim, a chance dessa pessoa ser punida... E no plano... É que o pessoal bolsonarista finge que não lembra disso, né? No plano de golpe de Estado, chegou a ser incluído, a gente não sabe se eles iam executar ou não, chegou a ser incluído o assassinato de Alexandre de Moraes, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, né? Esses caras não estavam brincando. Eles, no mínimo, se sentiam muito à vontade. E se a gente matasse? Tipo, era uma ideia razoável de se botar na mesa. Aliás, não só na mesa, como uma ideia que é razoável de ter sido colocada na mesa e que avançou o suficiente no bate-papo da mesa para alguém botar no papel. E por isso nós sabemos. Isso é uma das coisas que não é falado o suficiente, mas esses caras deixaram mais prova de que tentaram um golpe de Estado do que a turma de 64. Tem mais prova documental. A gente sabe que se planejou um golpe em 64 porque o golpe foi executado e deu certo. Tinha golperia. Não, e tinha gente inteligente, evidentemente. O Exército também... Ou o Exército deu uma decaída, ou os golpistas do Exército deram uma decaída, os outros... não, né? Mas... Agora, difícil... você conviver numa situação em que, para mim, liberdade sozinha não faz democracia. Claro que não. Falta igualdade. Justo. Falta igualdade. Então, e o Supremo tem parte nisso, e o Congresso tem parte nisso. Então, tem a desigualdade é que devia ser a matéria-prima de todas as leis. Mas eu concordo inteiramente com isso. E no caso do Supremo, o problema de falta de igualdade começa com a ideia de falta de igualdade perante a lei, né? Porque, obviamente, gente pobre e preta, principalmente rapazes, é muito mais fácil o cara ser condenado por um mesmo crime que um sujeito branco com grana não seria condenado. Sabe qual é? A desigualdade, tipo, não estamos falando apenas de desigualdade econômica aqui, né, Joaquim? Desigualdade no sentido amplo, sentido né? conjunto. Repare o seguinte, de tanto viver a promessa da igualdade que não ocorre, qual é a repercussão no cidadão?
um cidadão que precisa de igualdade. É o seguinte, não me interessa a democracia. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Começa a bater para uma quantidade grande de pessoas. Desprezo. Você não explica o que democracia é. Você não explica direito a coisa. Aí o cara tem a vida de fato que ele tem, ele se vira. Esse troço aqui não está me ajudando, não. 65% do brasileiro não tem um documento que diga essa casa é minha. Quer dizer, isso 65%. Isso aqui é um capitalismo sem direito de propriedade. Quer dizer, a gente vai enganar quem? A gente está se enganando a si próprio, achando que os outros acreditam na democracia. Mas a democracia não dá o César Maia chegou a trazer um economista chamado Hernando de Soto, um economista peruano, que falava justamente dessa coisa de... O problema de favela você começa distribuindo o título de propriedade. Lógico. Entendeu? Faz um critério qualquer, prova que você está morando nessa casa há 5 anos. A partir daí, você tem direito a esse título de propriedade. Tem algumas condições, tá? Daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos, você vai começar a pagar imposto sobre propriedade. Você, durante esses 10 anos ou durante esses 5 anos, não pode vender. Você não pode usar, mas a partir dali, você já começa a poder vender, você começa... Mas sabe o que aconteceu aqui? Você envolve com cidadania. Eu e o Paulo Abel de Castro e mais outros, nós regularizamos Cantagalo. Nós regularizamos todos os negócios. Uma favela no Leme, aqui no Rio de Janeiro. Uma favela com os alunos. Ipanema, perdão. Com os alunos da faculdade. A gente regularizou tudo. E a maior dificuldade de regularizar é porque o vizinho tinha que concordar com o limite da sua casa, porque não tinha nada escrito. Então, tinha que ser uma concordância coletiva. A gente fez isso. E a terra era do governo, a favela. E aí, os advogados disseram que não pode porque tinha que fazer licitação, porque a terra era do governo. Aí nós conseguimos uma emenda constitucional dizendo que doar terra por necessidade habitacional não precisava de licitação. A gente mudou isso. O que aconteceu depois? Depois o seguinte, a gente precisava do cartório, porque morria alguém, tinha que trocar a propriedade. Separava o homem e a mulher. Aí a gente fez com que os cartórios fossem um dia lá na favela. Não conseguimos. Então desregulou tudo outra vez. Putz. Então é o seguinte, essa tarefa que é muito mais complexa do que macroeconomia, do que não sei mais isso e tal, porque é a tarefa do brasileiro. Eu preciso de uma terra para morar. Não é só... Eu acho que você tem toda a razão. A questão de igualdade, a promessa essencial de tudo quanto é Constituição Democrata Liberal, que é a promessa de que todos seremos iguais perante a lei, não é cumprida no Brasil, de muitas formas distintas. E você acaba de citar uma delas. Não, mas o Christian discorda. Ele acha que Rui Barbosa cumpriu isso. Não vai falar mal de Rui Barbosa, embora eu goste muito do seu xará Joaquim, que é um outro grande liberal da época, apesar de monarquista. Joaquim Barbosa. Não, era Joaquim Nabuco mesmo, mas tudo bem. Eu ouvi dizer que você gostava mesmo era do Chacrinha. Mas tem um outro ponto aqui que a gente estava conversando num grupo de WhatsApp, eu, você e Ricardo Rangel, nosso amigo Christian, hoje, que tem um troço que você
por ser um pouco mais velho do que eu e que o Christian Joaquim não pegou, mas eu e ele fomos educados num troço que a Luísa, por ser mais jovem que a gente, também não pegou, num troço particularmente sórdido, inventado por Plínio Salgado, que eram Organização Social e Política Brasileira e Educação Moral e Cívica, que eram duas disciplinas concebidas por um fascista brasileiro chamado Plínio Salgado no governo Médici. Na reforma educacional de Jarbas Passarinho, não tinha chance de dar certo, né? Que implementou e que, quando veio a democracia, o troço foi limpado do currículo. Então, nós fomos premiados, somos a geração que aprendeu esse negócio. Que era um troço porque milfano do meu país. Mas a ideia inicial dessas duas disciplinas era ensinar cidadania. E, por horror, a maneira como essas disciplinas foram concebidas, a democracia matou. E, ao matar esse negócio, sumiu do currículo essas duas ideias, essa ideia fundamental que é ensina-se cidadania. Entendeu? Porque você não precisa ensinar o conceito de cidadania fascista do Plínio Salgado. Você pode ensinar a cidadania democrática. É uma coisa o que é comum a todos nós? Entendeu? O que são os commons, né? O que é nosso? Por que a praça, a rua? Como é que... Se você não ensina que parte do seu trabalho como cidadão é participar das coisas que são comuns, entendeu? Se as pessoas não aprendem isso, muito da crise da democracia é a falta de... Tem uma ideia que eu acho muito interessante que vem da ciência política liberal, da maneira como a ciência política liberal pensa a democracia hoje em dia, que tem um ponto ideal da presença do Estado na vida do cidadão. Se o Estado dá muito pouco, você entrega um país desigual. E esse país, se você não garante um ponto de partida equivalente, né? Se você não tem educação de qualidade para todo mundo, se você não tem a garantia de certos direitos, não importa em que CEP você nasceu, se o Estado não tem esse tipo de presença, se o Estado não garante que o cartório vai estar dentro da favela, você não consegue ter uma democracia. O Estado precisa ter força para garantir um monopólio sobre arma de fogo e sobre o uso de força na sociedade, para garantir a igualdade de cidadania para todo mundo, não importa o tipo de poder financeiro que alguém tenha. O Estado tem que ter... Agora, se o Estado começa a dar demais, as pessoas começam a olhar para o Estado como o Estado precisa me dar. E elas deixam de perceber o Estado como algo que é delas e do qual elas precisam participar para que a coisa funcione. Às vezes eu tenho a impressão que... Pois é. A gente confessa das maneiras mais asquerosas da nossa visão de mundo. Mas o ponto aqui que eu estou fazendo é que é impressionante como no Brasil a gente consegue ter as duas coisas. O Estado é mínimo onde ele devia ser profundamente atuante e é excessivo onde ele deveria deixar mais espaço para que a cidadania agisse. E quando a gente vai para os anos 90, cara, aquilo era uma delícia, que era uma explosão de ONGs, uma explosão de associação de moradores. Existia ali nos anos 90 um espírito cívico, um espírito de que as pessoas tinham de... Eu tenho que participar disso, vamos montar uma ONG para atacar esse problema que nos é caro, vamos nos organizar na associação de moradores do bairro para reclamar que não tem iluminação aqui, que não tem... Pedro, isso sumiu e isso está diretamente, essa falta de participação, essa percepção que as pessoas deixaram de ter, de que é gente na rua que move uma democracia. Sua responsabilidade. De que isso é nosso. Quando você deixa de achar que isso é uma responsabilidade sua, é ali que começa a enfraquecer a democracia. É quando a sociedade abandona a democracia. Esse ponto do Pedro eu concordo completamente. E detalho, e vou para o detalhe. Você sabe que foi feita uma pesquisa agora dizendo que a grande divisão no Brasil
não é entre esquerda, direita, Cima e embaixo. Cima e embaixo, é geração. As gerações é um grande divide entre as gerações. E se você compara a geração nossa, tinha isso que você falou, tinha algum senso de responsabilidade. Hoje em dia, a geração mais nova, ela se divide em duas. Aqueles com menor recursos e aqueles com mais recursos. Os com mais recursos, eles querem ficar mais ricos. Isso. Period. O que você quer fazer? Ah, eu quero um emprego assim, eu quero ir para o mercado, eu quero ficar mais rico, eu quero isso. E os mais pobres é de desprezo pela situação que está aí. Então, esse é o núcleo do que o Pedro falou aí bastante bem, que é o seguinte, é o sentimento de pertencimento, que a democracia... Isso é que tem que restaurar. Isso é que tem que restaurar. E a gente está com uma elite política, que eu chamo de uma aristocracia estatal. Essa aristocracia estatal não quer ser controlada por ninguém. Esse é o ponto. Esqueça freios e contrapesos, instituições, desprezo e ficar mais rico. Estou sendo radical? Não, eu acho que você tem um bocado de razão. Não sei se é evidentemente todo mundo, mas eu acho que são as duas coisas dominantes, né? Tem uma pergunta aqui sobre o epílogo do nosso documentário. Zé Carlos Menezes escreve para perguntar quando é que sai o epílogo do Doc da Democracia. Perguntei aqui para as nossas bases, Zé Carlos, e a resposta é que estamos correndo para botar no ar. Não nos pressione, já vai chegar. E, dito isso, se você acompanha a gente aqui no YouTube, vale dar o próximo passo com o Meio. Pois é, nossa assinatura Premium entrega análises dos principais assuntos do Brasil e do mundo no formato que cabe no seu dia. Então, no sábado, por exemplo, a gente publicou uma matéria especial da Giulia Checchia, que radiografa a tibieza do presidente da Câmara, Hugo Motta, e as manobras recentes do Congresso, como a PEC da blindagem que a gente está falando aqui hoje. É leitura para formar posição e também argumento, tá? Hoje tem um perfil feito pelo Leonardo Pimentel sobre os 80 anos do Gonzaguinha, um retrato do gênio agridoce da MPB, que ajuda a entender o país pela cultura, como a gente também está fazendo aqui. Sem contar a produção de cinema do nosso catálogo de streaming. Tem o Meio Político, que analisa os bastidores de Brasília, com colunistas como este cientista político, Christian Lynch. Acabei de lembrar, meu Deus do céu, tem que escrever o meu artigo. Pois é. Tem também o analista político Creomar de Souza e o professor Wilson Gomes. E tudo isso só existe porque a nossa comunidade financia e apoia esse jornalismo que a gente produz aqui. Então, R$15 por mês, você assina o Meio Premium e eleva o nível aí das suas informações, das informações que você já consome. Dá um clique no link aqui nos comentários e seja Premium ou então no QR Code aqui na tela, ó. Tudo bem. Recado dado. Vamos... Eu achei muito interessante o movimento do Hugo Motta, que não é um movimento do Hugo Motta, dados os personagens envolvidos, de jogar a relatoria da lei da anistia para o Paulinho da Força. E logo descobrimos que não é Paulinho da Força, é Michel Temer que está atrás da coisa. Eu tenho horror ao que eles estão montando, mas, ao mesmo tempo, eu respeito profundamente a inteligência do que eles estão montando. Porque é tal história, é muito engraçado quando a gente olha para o que está acontecendo e compara com a grosseria. O que eu quero dizer com grosseria não é só falta de educação, não. É uma coisa de rudeza e falta de sofisticação mesmo. É com que os bolsonaristas estavam tocando a coisa. Enquanto os bolsonaristas estão lá histéricos, anistia, tudo mais, eles estavam montando um negócio que o Supremo, com a jurisprudência do negócio do julgamento do Daniel Silveira, já estava pronto para simplesmente declarar inconstitucional. Não. Crime, leitura do Supremo, crime contra a democracia não é anistiável, Lula ia vetar a lei,
ia voltar para o Congresso ia ter que passar pelo desgaste de derrubar o veto, aí ia bater no Supremo, o Supremo ia declarar inconstitucional e pronto, o Congresso ia se desgastar para cacete para aprovar aquela lei de anistia. Aí vem Michel Temer. O estadista do Centrão. Aí vem Michel Temer, e o que Michel Temer fala? Não. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai alterar a lei. Vamos mexer em todas as penas máximas. Prerrogativa do Congresso. O Supremo não tem o que dizer. Nada. O Supremo não tem o que falar. O Congresso determina quais são as leis e determina quais são, no caso das leis do Código Penal, determina quais são as penas máximas e as penas mínimas. Então, a gente altera as penas máximas e as penas mínimas e a gente ainda faz o seguinte. Tem um artigo que fala de golpe de Estado, tem um artigo que fala de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A gente obriga o juiz a fazer com que uma entre dentro da outra, uma absorva a outra, no caso de uma pessoa ser condenada por ambas. Então, se você é condenado pelos 2 artigos que estão previstos na lei, existem outros crimes que você pode cometer dentro dessa lei, mas tem essas 2 especificações. Se você é condenada por uma ou outra, você absorve e faz com que a pena máxima mínima seja a que vale. Então, o que ia acontecer? Primeiro, o que vai acontecer se esse troço for para frente? Paulinho da Força e Michel Temer foram bater lá no Supremo, conversaram com Gilmar Mendes, conversaram com Alexandre de Moraes, depois foram bater no Planalto, conversaram com o presidente Lula. E foi no Barroso, né? O que está saindo na imprensa é que foi com Gilmar e Alexandre. Não sei se houve uma conversa, Barroso está saindo, né? O cara agora seria o Fachin. Mas, por algum motivo misterioso, me parece que interpretaram que Alexandre e Gilmar eram as pessoas a falar. Não sei porquê. Será que tem algo a dizer a respeito de onde está o poder no Supremo? Não consigo imaginar o que possa ter. Homem de pouca fé. Isto, posto, Joaquim. E o que eles foram falar para os ministros do Supremo, para o presidente Lula, foi o seguinte: olha, a pressão no Congresso está muito grande, alguma lei de anistia vai sair, é melhor que seja essa do que outra. E o resultado, ninguém fala exatamente de quais seriam as penas máximas. Esse troço está solto, obviamente estão conversando sobre isso. O resultado seria que a turma do 8 de janeiro ia toda ter uma redução tão grande de pena que iam todos para a rua, e eu já disse mais de uma vez aqui, por mim, esses pobres coitados podem ser soltos. Eu não acho relevante para a democracia brasileira que eles estejam presos. Eu acho que são os iludidos, malucos, que... Massa de manobra. Massa de manobra. A minha preocupação é com Bolsonaro e com os generais. Esses que eu acho que precisam ser punidos para que o general no futuro pense 3 vezes antes de dar um golpe, porque não pode uma democracia sobreviver com esse vício presente que é general querendo dar golpe de vez em quando. E a pena do Bolsonaro de 27 cairia, sei lá, uns 10 a 15 anos. Ser condenado a 15 a 19 anos de cadeia, que é o que estão aventando por aí, continua sendo muito. Ele ainda pega um período de restrição de liberdade de o quê? Uns 5 anos, uma coisa assim. Mas teria uma queda, ele não seria solto. Os bolsonaristas não querem isso, mas o Temer está vendendo isso como caminho do meio. O meu medo... Não deste meio. O meu medo é que pegue, é que cole, entendeu? E eu olho para o Michel Temer como... Michel Temer... É que o Bolsonaro é burro, sabe? Se eu fosse o Bolsonaro, eu botava um altar a Michel Temer e rezava para ele todo dia na minha casa. Porque Michel Temer é o sujeito que sempre entra para salvar o Bolsonaro, com muito mais capacidade do que qualquer bolsonarista. Entendeu? Porque encontrar inteligência ali no bolsonarismo deve ser uma tarefa difícil também. Mas... primeiro, é um toque de gênio,
Porque realmente o Supremo não tem como declarar inconstitucional, porque o Supremo não tem o que dizer. É o Congresso que determina quais são as penas máximas e mínimas. Isso é total autoridade do Congresso. E se é em benefício do réu, você volta para trás, você retroage. Então vale. É uma maneira brilhante de resolver o problema para os bolsonaristas. É muito ruim para o país. E a impressão que eu tenho, eu não sei se tudo isso muda com as manifestações de ontem. A impressão que eu tenho é que se esse troço é tocado, cola, sabe, Cristian? Eu não acho tão impossível, não. Porque não é que é o caminho do meio, mas assim, você não satisfaz nem os bolsonaristas, que você mantém aquele pessoal preso, né? E você atende uma demanda de parte do eleitorado que vota no Centrão. Não é só na extrema-direita que vota, né? Porque a gente tem um pessoal que supostamente é favorável à anistia. É claro que a gente não sabe qual é a anistia, porque varia ali os níveis de anistia, que é uma coisa que é 35%, você tem eleição do ano que vem, então tem um interesse nisso, né? E o Supremo, eu acho que ele tende a aceitar discutir isso. A discussão, na verdade, ali, a gente tem que saber mesmo se ele fez isso, né? Se o Barulho da Força fez esse negócio, porque também foi desmentido pelo pessoal do Supremo, que não teve acordo e tal. Mas a questão é da autoridade deles. Se eles não prefeririam, por exemplo, fazer eles próprios fazer isso numa revisão criminal. Mas o fato é que se você oferece um tipo de proposta como esse, é alguma coisa que eventualmente o Supremo acha razoável discutir. Né? Isso é alguma coisa que pode andar. O que estava passando pela minha cabeça, na verdade, é como é que você tem a constituição de uma oligarquia, né? Engraçado essa coisa que o Joaquim estava falando, da briga dos poderes, porque você repara, a oligarquia do Supremo, ela de um lado não quer ditadura, mas de um lado ela também não quer ser controlada pelo Supremo e também não quer ser controlada pelo Executivo, como era antes no presidencialismo de coalizão lá de trás. Né? Então você junta com a extrema-direita contra o Supremo, depois você junta com o governo do dia contra o golpe de Estado. E aí eles não têm o estadista. E o estadista do Centrão é exatamente Michel Temer. Porque depois de Michel Temer você tem o quê? Você tem o homem que é o tocador de rebanho, que é o Arthur Lira. E você tem... aí a eminência fica difícil, né? A próxima eminência é o Ciro Nogueira. Mas o fato é que esse grupo central é uma coisa muito interessante. Porque ao mesmo tempo que eles mantêm o equilíbrio, eles ficam brigando de um lado por outro. Eles confundem equilíbrio com impunidade. Porque essa coisa da blindagem é porque eles não querem responder, eles não querem devolver orçamento, eles não querem devolver emenda impositiva, eles não querem fazer nada disso. Para conseguir manter a autonomia deles em relação ao governo, ao poder executivo, qualquer que seja o poder executivo. Entende? E aí o que acontece? Aí você tem o Dino do outro lado apertando o torniquete contra as emendas. Então a gente não consegue entender esses movimentos todos do Centrão. Isso aí, como eu falei aqui uma vez, é a revolta da barata contra o Detefon. Então você fica correndo de um lado para o outro para você não conseguir nem abrir mão de um lado para o executivo e nem conseguir abrir mão da impunidade do lado do judiciário. Mas não é uma coisa que vai descontentar absolutamente todo mundo? Porque esse discurso da pacificação pela anistia, ele caiu por terra esse fim de semana, né? Porque, assim, se tem alguém que deseja a anistia, não é a maioria da população. E essa galera que foi pra rua ontem deixou isso muito claro. Luísa, eu tô vendo de 3 meses para cá, acho que o Pedro também, Joaquim também, você também, uma coisa que eu não acreditava. Eu ontem, pela primeira vez, comecei a imaginar a possibilidade da bancada da direita diminuir nas eleições do ano que vem. Porque se você conseguir colar no Centrão e na direita o discurso, porque é óbvio que a extrema-direita é o que há de mais corrupto que você pode imaginar dentro do Congresso. Entendeu? É o que há de mais corrupto, golpista, e elas querem exatamente a blindagem exatamente para poder dar, não só roubar, como dar golpe. São os dois juntos, não é só roubar. É roubar e dar o golpe. Se esse negócio, você começa a colar o discurso, a identidade da direita como corrupta, e isso um ou outro perceberam, o Kataguiri, eu sempre falo errado, Kataguiri percebeu, um ou outro cara perceberam esse negócio. Entendeu? Se você consegue colar isso aí, você tem um pedaço do centro-direita todo que descola desse pessoal. E aí você consegue imaginar, se você consegue somar do outro lado, a direita começa a virar, imagina, todo mundo que está apoiando a candidatura do Tarcísio, mas também é candidato a deputado, candidato a isso e aquilo. Se você começa a botar que a direita é corrupta, que a direita é entreguista, que a direita é plutocrata,
Você consegue pela primeira vez. Eu consigo imaginar isso. Eu imagino que se a eleição fosse daqui a 3 meses, era capaz da bancada de direita encolher no Congresso. E não aumentar, como eles pretendem. Isso com orçamento secreto e tudo. Porque dos crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado, o que eles querem é que a tentativa de abolição violenta e o golpe de Estado se juntem, né? Na semana passada, o Paulinho da Força disse que não mexeria nas penas de organização criminosa, e assim, espero que ele não queira mexer mesmo, porque imagina você retroagir todas as condenações de pessoas que foram condenadas por organização criminosa no Brasil, o tanto de gente que você vai colocar na rua e o tipo de gente que você vai colocar na rua, né? Mas assim, a quem interessa, por exemplo, reduzir pena de dano qualificado por violência ou grave ameaça? Quem que vai achar legal fazer uma coisa dessa? Assim, né? Eu acho engraçado como é que você tem esse disfarce de você ocultar a corrupção sendo de direita, que é uma coisa da extrema-direita, né? Que é assim. E o Centrão, quando o Centrão deixa de ser absolutamente um discurso pragmático para ter um discurso conservador, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O problema é que esse pessoal esquece de um elemento só. Que eu e o Joaquim, a gente sempre comenta isso. A popularidade do Executivo hoje, sei lá, tem 40%, vamos imaginar mais ou menos 40%. A popularidade do Supremo também, 40%. A popularidade do Congresso é 12%. 12%. Você acha que a popularidade da instituição vai subir ou vai descer de 12%? Colando no Centrão, colando na direita, colando essa etiqueta da corrupção, como era antes, como era em 2010, como era em 2009. Deixa eu fazer uma pergunta aqui à mesa. Tem um senso comum que diz que o Supremo tem direito à última palavra. Vocês concordam? Que o Supremo deve ter a última palavra? Sim. Sim. Sobre a interpretação da Constituição? Sim. Sim. Alguém tem que ser o Supremo. A opinião pública! A opinião pública! Olha o Rui Barbosa aqui. A opinião pública. Toma cuidado. O que você acha? Eu acho que sim. Acha que sim. Tá. Então não adianta nada o que o Pedro está propondo do Temer. Porque o Temer vai propor a lei tal, muda isso, aquilo. E aí vai para o Supremo e o Supremo tem a última palavra. Tem a última palavra a respeito de interpretação da Constituição. Você agora está... Eu te fiz a pergunta explicitamente. A última palavra de interpretação da Constituição? Sim. Sim. Agora, de texto da Constituição, o Congresso... Interpretação, professor? Não, pois é, mas o Congresso... O que quer dizer pois sim? O Congresso... O que quer dizer pois sim e pois não? O que quer dizer pois não? O que quer dizer pois não? O que quer dizer pois não, Lúcia? Pois não? Responda, pois não. Pois não. Pois não, sim. Quer dizer, o não é sim? Não, sim é não. E o sim é não? Pois não. Então, o poder do Supremo é o significado, que é maior do que as palavras. Claro. Então, ele tem aqui as 4... Como é o nome? Deixa eu ver aqui. As 4 linhas do Bolsonaro? Não, as 4 cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas diz... não será objeto para a separação dos poderes. Aí o Supremo diz, o Congresso do Temer está evitando, está ferindo a separação dos poderes. E a última palavra é minha. Então, mas nesse caso não estaria, né? Era o Supremo. Hein? Era o Supremo. É do Supremo, então o Temer... Doutor jurista, me diga aí. Não, Joaquim, olha só. A ação é proposta junto ao Supremo. O Supremo não decide sozinho. Alguém pergunta. E a última palavra dele pode ser a lei é constitucional. Isso é a última palavra também. A lei não é constitucional. Exatamente. Uma coisa Então, é o seguinte, então não adianta eles fazer... O Pedro Malan, hoje, ele diz o seguinte, quem quiser aplicar dinheiro no Brasil tem que ver a relação entre os 3 poderes, que é um fato novo, né? Porque antes era macroeconomia, heterodoxia... Maravilha, vai dar emprego para cientista político, não é só economista. Então é o seguinte, Pedro... o Supremo, eu sou contra esse senso comum. Eu acho que o Supremo não tem o direito de errar por último.
tem o dever de acertar por primeiro. É diferente. E isso é uma espiral, ou seja, o Supremo acerta, erra, vai para o Congresso, vai para isso. É uma espiral positiva para pacificação, igualdade e liberdade. Agora, hoje, o Temer só terá sucesso se negociar antes com o Supremo. E é isso que ele está fazendo. Joaquim, não é que eu discorde de você, até porque eu acho que você essencialmente está brincando com palavras aqui, porque você sabe que no fim das contas o Supremo tomará a última decisão a respeito de uma decisão judicial. Não sei, já teve exceções. Tudo bem, antes da gente entrar nisso, o que eu acho que não tem a ver com isso a crise política que a gente vive. A crise política que a gente vive que é uma tensão entre os três poderes ao mesmo tempo. O Supremo não está sozinho nisso, o Congresso não está sozinho nisso, o Executivo não está sozinho nisso. A gente tem um Executivo que foi se enfraquecendo do governo Dilma para cá, perdendo poderes, numa composição de Estado em que ou o Executivo é forte ou você não tem governo. A gente poderia ter imaginado uma outra composição de estrutura de Estado, mas imaginamos uma estrutura de Estado em que precisávamos de um executivo forte. E esse executivo se enfraqueceu profundamente perante o legislativo e o judiciário. Então, a gente tem um país que está ingovernável. Isso não tem nada a ver com o presidente ser de esquerda, porque se o presidente fosse de direita, o problema é rigorosamente o mesmo. Absolutamente de acordo. Agora, o que acontece aí tem um princípio que é um princípio que não está escrito em lei, é um princípio que não está escrito em nenhum lugar, mas que faz parte do pacto democrático, que a partir do momento que você é uma pessoa que está no topo dos poderes da República, um deputado federal eleito, um senador eleito, um presidente da República, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você está num dos topos dos três poderes. Tem um pacto que você tem outorgados a você uma determinada quantidade de poderes. Você nunca usará esses poderes no limite. Você pode? Pode. Não faça. Isso é meio que um pacto em que você está sempre contendo, tá? Você está sempre agindo com uma autocontenção para nunca esticar a corda, nunca esticar a corda. E o que começou a acontecer de 2013, 2014 para cá, é que todo mundo começou a esticar a corda. Todos os atores. E aí eu tenho um problema quando se critica demais o Supremo, não porque o Supremo não esteja esticando a corda, porque desde 2012, 2013 o Supremo está esticando a corda em vários pontos, é só que o Supremo não está fazendo isso sozinho. O Senado está fazendo isso, a Câmara está fazendo isso e presidentes da República fizeram isso. E nessa esticagem de corda é quase como truco, né? Vira aquele jogo, se você está esticando corda, eu também vou usar meus poderes ao máximo, eu também vou usar meus poderes ao máximo. E quando todo mundo começa a usar seus poderes ao máximo, vira um jogo de vício que ninguém cede. Por isso que o Fachin diz, minha diretriz será autocontenção. Você tem esperanças na presidência Fachin? A gente não tem outra saída, porque é só o Supremo que pode mudar o Supremo. Eu concordo com você. Só a Câmara pode mudar a Câmara, só o Senado pode, e só a presidência da República pode. Esse é o problema. Só o Supremo pode. Então, eu aposto de que o seguinte, outro dia me perguntaram sobre o Alexandre, a BBC lá. O Alexandre tem a audácia da juventude. Ele tem 50 e poucos anos. Que bom. Eu me senti tão bem agora. Também. Eu estou para operar uma artrose e ele acaba de me chamar, Joaquim acaba de me chamar de jovem. Eu fiquei muito bem. Eu não estou vendo bem, sabe? Eu não estou vendo bem. Mas repare, o Alexandre tem a ousadia da juventude e prestou um serviço imenso ao país por essa ousadia. É um trabalhador compulsivo.
entende tecnicamente de Constituição, vendeu mais de 900 mil livros ele, né? Daí o apelido, o Alexandre dos Manuais. Alexandre. E mais ainda, ele faz parte de uma geração nova do Supremo, cuja média é 50 e poucos anos. Ele é o primeiro-ministro, eu acho, não o Toffoli também, eles são inclusive da mesma turma da USP. São os primeiros ministros que chegam tendo se tornado advogados com a Constituição de 88, né? Dino tem 50 e poucos. Alexandre tem 50 e poucos. Zanin tem 50 e poucos. E Mendonça tem 50 e poucos. Eu não estou incluindo aí o Toffoli, porque o Toffoli já foi eleito há mais anos. Mas tem uma geração desses 4 ministros que necessariamente não precisam trazer o passado. Então, eu acho que o Fachin devia jogar nesses 4 ministros, porque it's too much ado about the same, se a gente pensar nos outros, mesmo porque vão sair, a Carmen Lúcia, Fux, etc. Tal. Agora, só eles podem mudar o futuro. Por quê? Porque cláusula pétrea. Eu digo que é o futuro. Se vai dar certo ou não, tem que perguntar a um economista, porque eu não tenho. Christian, estamos nos aproximando do fim. Voz MC tem a última palavra nesse programa. Eu vou dar uma de Cid Moreira, então. Boa noite. Faça um comentário inteligente, uma coisa qualquer. Deixa a gente iluminado. Ai, meu Deus. Mas aí eu tenho que passar a palavra para ele. Tem que ter a chama imortal aqui na mesa, entendeu? Gente, eu acho que o programa foi muito interessante. Eu acho que o pessoal que assistiu a gente deve ter ficado assim... surpreso, né? Porque a gente parece... vou falar só das manifestações. A gente acabou falando de outra coisa também que eu acho que é bem importante, que é essa passagem de bastão que vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal com a presidência. Né? A gente estava falando aqui de crise dos poderes, a gente está falando de esticações de corda, né? Eu estava pensando aqui exatamente isso. Não é à toa que quando aparece a PEC da blindagem, o Dino vai pautar o negócio o processo das emendas, ao mesmo tempo... Antônio Rueda, presidente da União Brasil, está se afundando cada vez mais nessa investigação de avião com o PCC, hein? Tem isso de um lado... Não é desproposital a história da PEC da blindagem envolver presidente de partido, né? Sim. E tem outra coisa que também é bem interessante. A Procuradoria-Geral da República agora acabou de apresentar... A Procuradoria-Geral da República vai apresentar várias ações envolvendo os Bolsonaros. Então vai ser difícil, porque você quer dar anistia a Bolsonaro por causa de golpe de Estado, você vai ter que vai em outro processo, vai vir outras condenações. E é exatamente isso que a gente está falando. A gente está vivendo entre os poderes uma guerra de lances. Como é que você vai interromper a guerra de lances? Entende? Então eu acho que essa questão... Né? A guerra de lances é isso, é como se fosse um pregão. Cada um dá mais. Assim, eu dou 100, outro dou 200, eu dou 250. É isso, essa escalada. Aí eu acho que é um pouco nessa esperança, no que diz respeito ao Supremo, que o Joaquim põe as fichas, né? Eu acho que é uma boa, a gente tem que ver o que vai acontecer. Tenho 2 mensagens para ler aqui antes da gente ir embora também. O Luiz Almeida diz: dia que o Christian participa é sempre o melhor da semana. E a Andresa Dantas diz: meu querido professor Falcão, o FRJ 1996. Tá registrado, então. Mamãe, você ouviu isso? É isso, gente? É isso, Luísa. Então, muito obrigada. Central Meio de hoje encerrado, pessoal. Se cuidem, bebam água. Uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o julgamento do século
episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.